Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo essa aula. Hoje a nossa aula de história é sobre as civilizações hidráulicas e o Egito Antigo, tá legal? Então vamos começar. É, Começando aqui sobre a civilização hidráulica. Civilização hidráulica é um termo que faz referência às civilizações que viveram na Mesopotâmia e o Egito Antigo, e no Egito Antigo, tudo bem? Então, são civilizações, a principal coisa que vocês precisam entender de civilização hidráulica é o conceito e não decorar quais as civilizações que são denominadas como civilização hidráulica, tá legal? Então, o conceito de civilização hidráulica são as civilizações que nasceram ali às margens do rio. E por quê, né, surgia ali a margem de um rio? Porque era muito mais fácil, né? Era muito, é muito cômodo, né? Porque, por exemplo, nessa época, né, nesse período do Egito Antigo, ali da Mesopotâmia, enfim, a gente vai ter, vou explicar hoje para vocês nessa aula sobre o Egito Antigo e na próxima aula sobre a Mesopotâmia. E assim, vocês vão entender que a importância que teve toda essa questão desses rios ali para vocês. E essas civilizações não tinha, por exemplo, água encanada, né? Não tinha um chuveiro que você abria a torneira e começava a cair água. Não existia isso. Então eles precisavam sempre estar indo ali às margens de algum rio, até algum rio, para poder pegar água, tanto para beber quanto água para ali dar ali para os seus animais, para o pasto, ou para regar alguma planta que não estava ali na margem daquele rio. Enfim, é muito mais cômodo, então, você estar próximo ao rio do que muito distante, correto? Então, tem muito historiador e muito pesquisador que argumenta que graças ao rio Nilo, que é onde o Egito ele faz, as margens do Nilo que o Egito está localizado, é graças ao Nilo que o Egito consegue se tornar uma potência muito grande ali naquele período, tá legal? Então, vamos começar. Então, o Egito e a Mesopotâmia eles se constituíram ali às margens do rio. Por exemplo, a Mesopotâmia, né, ela representa, o seu nome ali ele se dá, ele significa entre rios. Mesopotâmia, significa meso, entre, e tamia, rios, do grego, tá legal? E teve uma importância muito grande, tanto principalmente para toda essa questão da economia ter se desenvolvido. Se a gente levar em consideração, a gente falou da Mesopotâmia na história da escrita, tá legal? Que foi uma civilização ali muito importante ali com os sumérios, tá legal? Então, é, e assim, existe uma importância muito grande, né, para essa questão do rio. E a Mesopotâmia, por exemplo, ela residia entre o rio, né, Rio Tigre e o rio Eufrates, tá legal? Então, é a margem desses dois rios, por isso que é entre rios o nome, né, a definição ali do nome, né, Mesopotâmia. Já o Egito, como eu havia dito para vocês, é as margens do Nilo, tá legal? É um dos maiores rios do planeta, né, o Nilo. E assim, como eu disse para vocês, o mais importante era entender o conceito, que é civilização hidráulica. Então, são civilizações que nasceram às margens do rio. Só que se a gente parar para pensar, muitas outras civilizações também nasceram às margens do rio. É que as mais conhecidas quando a gente fala de civilização hidráulica é o Egito e a Mesopotâmia. Elas pegam uma importância um pouco maior, elas são as principais, se assim eu posso dizer. Tudo bem? Então, vamos iniciar. Assim, uma outra questão que também é muito importante de se pontuar, por exemplo, é a China, por exemplo. Ela, de certa forma, ela também surgiu ali às margens do rio. Ou, por exemplo, a Índia, que também surgiu, por exemplo, ali às margens do Ganges. Tá legal? Então, não é só o Egito ou, por exemplo, a Mesopotâmia, tá legal? Então, é um conjunto de civilizações. Mas é que fica muito mais conhecido o Egito e a Mesopotâmia. Tudo bem? Deu para entender? Espero que o barulho não tenha atrapalhado vocês. Então agora vamos entrar no conceito de Egito antigo, do antigo Egito, tá legal? É assim, o Egito o Egito antigo, né, foi uma civilização ali no antigo Oriente, no que era o antigo Oriente, próximo ao norte da África. É importante frisar o porquê do norte da África. Em um certo período ali tinha uma certa montanha com uma geleira, né, com toda uma questão ali de neve, de gelo e etc. Que em algum momento ali do ano tinha todo esse derretimento desse gelo, que fazia com que o Nilo, esse gelo derretido caía ali no Nilo e fazia com que as margens do Nilo se expandissem. Ali. Então o Nilo tinha uma espécie de cheia, tudo bem? Assim, o Egito, como a gente comentou, é uma sociedade hidráulica,
tá legal? E uma coisa que é importante de se colocar, que no Egito é uma teocracia. Então, o que seria uma teocracia? Eu coloquei aqui para vocês uma definição, tudo bem? E assim, iniciando essa definição, tel significa Deus, cracia, poder. Então seria meio que um poder na mão de Deus, tudo bem? Mas assim, teocracia, pela definição ali do dicionário, por exemplo, então, é um sistema de governo em que o poder político se encontra no poder religioso, tudo bem? É como se, por exemplo, no caso aqui do Egito, o faraó fosse o Deus vivo, é um Deus encarnado, né? É um Deus que está existindo agora, tudo bem? Então, esse é o conceito de teocracia. É como se um Deus estivesse ali governando uma sociedade, tudo bem? Agora eu quero pontuar sobre economia, porque é sempre muito importante quando a gente está estudando alguma civilização, a gente entender sobre a economia desse lugar. Tá legal? Então, a economia do Egito Antigo é agropastoril de regadio. Eu entendo que é, nossa, que é isso? Que estranho. É de fato muito estranho. O historiador tem a mania de colocar coisas que eram para ser simples, e eles colocam alguns nomes difíceis ali só para ficar mais bonitinho ali para eles. Mas no fundo é uma coisa bem simples, tá legal? Agro, agricultura, tudo bem? Então, essa parte do agropastoril, agricultura, tá legal? Pastoril é porque tem pasto, ou seja, criação de animais, tá legal? Se tem um pasto ali, se cria o animal tanto para, né, para alimento ou para tanto ali para uma questão não só de alimento, mas por exemplo, para puxar carroça, esse tipo de coisa para trabalho mesmo, tá ligado? Tá legal? E regadio é porque era necessário a água do Nilo para regar, por exemplo, as plantações ou por exemplo, para beber. Então é uma economia agropastoril de regadio. Eu acho que ficou bem claro, né, esse conceito. Então a economia do Egito Antigo ela baseava-se na agricultura, né? E eram cultivados, não só na agricultura, mas também na pecuária, tudo bem? E eram cultivados cereais, né, como cevada, trigo, legumes de certa forma e uma abundância de árvores ali frutíferas, né? Então tinha uma abundância ali de frutas, porque o Nilo ele possibilitava isso para você, para essa civilização. Porque, por exemplo, quando eu tinha essa questão da cheia que eu havia comentado, com esse derretimento desse gelo, fazia com que aquelas águas um pouco mais profundas do rio, elas de certa forma ali subissem, tudo bem? Levando alguns nutrientes que estavam ali no fundo desse rio para as margens do rio Nilo, certo? Então nesse período de cheia, essa água ela subia até as margens, ou seja, nutria o solo. E mais à frente, porque assim, o Egito ele conseguiu desenvolver muitas técnicas e sabia exatamente o momento no qual ia acontecer essa cheia. Então, por exemplo, eles tinham uma certa plantação, num determinado período eles colhiam essa plantação, depois plantavam de novo, e quando tinha essa cheia, ela nutria todo esse solo que fazia com que tivesse uma abundância de toda essa questão desses frutos que eu havia comentado com vocês, né? Tá legal? Aqui eu coloquei algumas imagens para ficar um pouco mais claro todas essas questões dos animais, toda essa questão das margens do rio, a importância da margem do rio. Eu acho que ficou claro essa importância da margem, essa questão da a importância de ser uma civilização agrícola, de ter feito se desenvolver muito forte ali toda essa questão do Egito, porque sendo ali a margem do rio, era muito mais cômodo e tinha todos esses benefícios que eu comentei com vocês, né? Então, por exemplo, de poder ter uma colheita um pouco melhor, de conseguir dar água ali para os animais, deles conseguirem beber água de uma forma um pouco mais simplificada. Então, essa economia agropastoril de regadio é a economia do Egito. Eu acho que deu para entender bem esse conceito. E assim, como é um curso aqui, né, a nossa intenção é aprofundar, é uma espécie de reforço também com vocês. Então, a gente quer entrar um pouco mais a fundo nos temas que a gente acha mais importante. Então, é importante entender a economia de uma civilização, é importante, de certa forma, entender, por exemplo, a política, a estrutura social. É importante entender mais ou menos a religião de uma forma simples, porque são conceitos que serão abordados nos anos futuros de vocês. Tudo bem? E não só nos anos futuros, mas, por exemplo, isso é uma coisa que cai num vestibular. Eu sei que vocês estão muito distante ali do vestibular, mas é uma questão, são coisas importantes não só para a prova, mas para conhecimento pessoal, né? Tipo, quando a gente está estudando ali, vendo algum filme, então a gente entende um pouco melhor quando a gente consegue entender a política, a sociedade. Então, são coisas que são importantes de se saber, tudo bem? Então, indo um pouco mais à frente, agora eu quero explicar
sobre a estrutura social do Egito Antigo. No topo da pirâmide social tem o faraó, que eu já comentei com vocês que ele tem o total poder da sociedade. A estrutura social do Egito Antigo é uma sociedade estamental. O que seria uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental seria uma sociedade com pouca mobilidade, então pouca movimentação, tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que se o seu pai é pintor, você provavelmente seria pintor, porque não existe possibilidade ou existe pouquíssimas possibilidades de você ter outra carreira, porque normalmente você vai seguir a mesma carreira do seu pai numa sociedade estamental, porque é muito difícil essa mobilidade. O faraó ele determina de certa forma todas essas questões. Então, sociedade estamental é essa sociedade que a gente pode entender de uma forma bem mais simples, do jeito que está, fica. Então, se você nasceu sendo filho de pintor, você seria pintor. Você não poderia, por exemplo, fazer uma faculdade e querer ser médico, querer ser engenheiro. Não. Você vai ser pintor. Se seu pai é pintor, você vai ser pintor. Tudo bem? Existem algumas exceções, mas como o nome já diz, é uma exceção, não é a regra. Tudo bem? Então, o faraó que determinava tudo isso, tá legal? Então, abaixo do faraó, os nobres e sacerdotes. Abaixo dos nobres e sacerdotes, os soldados. Abaixo dos soldados, os escribas. E eu comentei com vocês a importância dos escribas na aula de história da escrita. Eram os escribas que dominavam a escrita, o conhecimento técnico da escrita, que foi uma coisa muito importante para a economia, para catalogar, para registrar todas as questões econômicas, principalmente, por exemplo, nos templos, quando se fazia ali, de certa forma, uma doação, ou, por exemplo, registrar alguns bens do templo, que eram templos muito ricos, por exemplo, tudo bem? Então, abaixo dos escribas tinham os comerciantes, abaixo dos comerciantes, os artesãos, né? Toda essa questão de artesanato, enfim, toda essa questão do artesão. Abaixo deles, os camponeses, que eram a maioria naquele período, e abaixo os escravos. Muitos filmes relatam os escravos como uma maioria no Egito, que é uma mentira. Já tem muita pesquisa que mostra que no Egito os escravos eram a minoria. Tudo bem? Então os escravos eram a minoria. Então muitos filmes colocam ali, nossa, um monte de escravo, isso e aquilo outro. E não é bem assim o que toda pesquisa mostra que não. Porque, por exemplo, o escravo no Egito não era por uma questão que nem foi a escravidão aqui no Brasil, por uma questão racial, né, de um certo preconceito, tudo bem? No Egito não era necessariamente isso. No Egito era por guerra, tá legal? Então no Egito, por exemplo, acontecia uma guerra ali entre um povo e o povo do Egito. Então, se o Egito ganhasse, aquele povo, né, aqueles soldados ali que brigaram, eles se tornavam escravos do Egito, né, do faraó, tudo bem? Então era só desse tipo. E assim dizem, né, que a civilização egípcia passava menos fome do que a civilização moderna na nossa sociedade. Então a gente pode pensar, nossa, mas eles faziam isso e aquilo outro, mas mesmo assim a miséria, toda essa questão de fome, de pobreza, né? No Egito Antigo era muito menor do que hoje. Se diz, não sabe se é verdade isso, porque é muito difícil de colocar todas essas questões, tudo bem? Mas dizem que os faraós uma coisa que era muito irrelevante, muito importante ali para eles, era toda essa questão da alimentação da sua população, tudo bem? Mas isso é só uma curiosidade, né? Não existem poucas provas quanto a isso, tudo bem? Então, agora eu quero falar com vocês sobre a religião, que é um assunto importante também, tudo bem? Não só para a prova, né, da escola de vocês, mas também para a questão de anos futuros e quanto para conhecimento próprio, né, que é muito importante de saber. Então, a religião do Egito, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham muitos deuses, eles acreditavam em muitos deuses. Poli significa muito do grego, tudo bem? É, então, o que como eu defini para você é a crença religiosa que admite mais de um ou vários deuses. Então, eles acreditavam em vários deuses. E também, uma coisa que é importante, que eles tinham uma questão do antroposomorfismo, é até difícil de pronunciar, que é a característica de uma mistura entre o homem
e, né, uma parte do corpo humana e outra parte do corpo animal. Então a gente pode ver que os deuses do Egito eles tinham essa questão de meio ser humano e meio animal, né? Então aqui eu elenquei para vocês nessa imagem os principais deuses do Egito, tudo bem? Por exemplo, o deus Amon, Osíris, Ísis, Anubis. Então aqui nessa imagem vocês já podem notar essa questão do antroposomorfismo, tá legal? Essa mescla ali de humano e Deus. E Deus não, desculpa, de humano e animal. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tudo bem? Então, a aula de hoje foi basicamente isso, tá legal? Então, acho que deu para entender bem assim o conceito de civilização hidráulica, que o mais importante é entender o conceito e não decorar quais eram as civilizações. Porque, foi como eu disse, civilização hidráulica são as civilizações que nasceram às margens de rios, como o Egito, como a Mesopotâmia, a Mesopotâmia hoje é o Iraque, vai ter uma aula específica sobre a Mesopotâmia, tá legal? Também, por exemplo, a Índia, de certa forma, e várias outras civilizações, mas em especial o Egito e a Mesopotâmia. Então, civilização hidráulica, repetindo, são civilizações que nascem à margem de rio. A gente comentou sobre o Egito, comentamos sobre a religião. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? A definição de politeísta, acreditam em vários deuses. Com uma sociedade estamental, com pouca mobilidade. Então, se o seu pai era pintor, provavelmente você também seria pintor. Era difícil você conseguir mudar ali a sua profissão. Tudo bem? Falamos da economia, agropastoril de regadio, ou seja, era toda uma questão de agricultura, de pasto com alguns animais, e também que era necessário regar toda essa agricultura. Então, agropastoril de regadio. Então, eu acho que isso também ficou bem claro, tá legal? Então, a gente conseguiu conversar, né, nessa aula sobre a economia, sobre a religião, sobre a sociedade, a estrutura social e toda sobre essa questão da civilização hidráulica. Então, com isso, eu encerro a nossa aula. Qualquer dúvida, por favor, nos mande mensagem, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo plantão de dúvidas, ou aqui nos comentários, tá legal? Muito obrigado, né? Bons estudos e insisto, qualquer dúvida, por favor, nos mande mensagem. Muito obrigado.